sou a Aline pro NA Nenhuma das Alternativas e hoje eu vim aqui para falar sobre The Umbrella Academy, a série original Netflix que estreou recentemente, já faz um tempinho na verdade, ela estreou no dia 15 de fevereiro e eu não vim aqui fazer uma crítica sobre a série, eu já recomendei ela lá nos nossos stories do Instagram, mas nesse vídeo eu quis fazer uma análise sobre os personagens e sobre como os poderes desses super-heróis influenciam nas personalidades deles. Eu não pretendia fazer esse vídeo com spoilers, mas tem um personagem específico que eu acho que se eu não comentasse com spoiler, eu não ia conseguir fazer uma análise completa. A maior parte desse vídeo tem spoilers muito levinhos, então se você não assistiu a série e quiser continuar acompanhando, eu vou avisar quando entrar nos spoilers realmente pesados de The Umbrella Academy. A série acompanha uma realidade onde 43 bebês nascem de mulheres que não estavam grávidas, de uma hora pra outra elas ficam grávidas e dão à luz, e essas crianças são especiais, elas têm poderes. E um homem muito rico decide ir atrás dessas mães, dessas crianças, e ele resolve adotar quantas ele conseguir. No final ele consegue pegar 7 crianças e cria como se fossem filhos dele. E é sobre essa família que forma a Umbrella Academy que eu vou falar no vídeo. Antes de eu entrar mais fundo na análise, deixa o like nesse vídeo se você gosta desse tema. Isso ajuda muito o canal, o like de vocês no vídeo que vocês gostam é muito importante. Aproveita e se inscreve no canal se você não é inscrito e segue a gente lá no Instagram também, porque a gente dá outras dicas. Como eu falei, eu já tinha dado a dica de Umbrella Academy lá nos stories e a gente fala sobre outras coisas também. Vocês já pararam pra pensar em como que o poder de um super-herói acaba definindo a personalidade dele? Muitas coisas acabam influenciando em como a nossa personalidade é formada. A nossa família, os nossos amigos, a nossa escola, os livros que a gente lê, os filmes que a gente assiste, até mesmo a nossa aparência influencia em como a gente se porta, como que a gente age. E se os superpoderes são coisas inerentes dos super-heróis, como que isso também não influenciaria na personalidade deles, né? O que eu gostei muito de The Umbrella Academy é que eles formam uma família muito disfuncional. Eles são personagens muito cheios de defeitos. E esses defeitos que eles têm, que acabam gritando muito ali quando a gente tá acompanhando a história, eles também são fruto, pra mim, pelo menos na minha análise, da relação deles com os poderes. Vamos começar falando do número 1, que é o Luther. Ele tem super força e super resistência. É um poder comum se a gente comparar com outros super-heróis, mas ele é sempre um poder muito bem-vindo. Eu acho que a personalidade do Luther tá totalmente atrelada a esse poder. O Luther, ele é arrogante, ele nunca acha que ele tá errado. Aliás, quando ele descobre que ele tá errado em algum ponto, a vida dele desmorona. Ele quer fazer tudo sozinho, então, tipo, sou forte, sou resistente, eu não preciso de ajuda. Ele tem muita dificuldade de pedir auxílio de outras pessoas. É engraçado que o tempo todo é dito que ele é o líder do grupo, mas eu não vejo o Luther muito como líder, assim. O Luther, ele parece aquele chefe que quer impor aquilo que ele quer pros outros, mas que acaba não sendo muito respeitado. Então, tipo, ele é o chefe, ele não é bem um líder. Pelo menos por enquanto, né? Já o Diego, que é o número 2, ele atira coisas e ele acerta o alvo que ele quiser, não importa como ele atirar, o que ele atirar, se ele definir um alvo, ele vai acertar. Ah, eu não comentei no início do vídeo, mas eu estou fazendo análise da série e não dos quadrinhos da The Umbrella Academy, porque apesar de eu não conhecer a HQ, eu sei que tem bastante diferença entre os dois. Uma coisa que eu acho interessante ficar de olho é que o Diego pode atirar qualquer coisa, mas ele trabalha essencialmente com atirar facas. Ou seja, já é um poder que é um poder ofensivo, mas ele torna ainda mais ofensivo. Então é legal a gente ver a precisão desse poder do Diego. E, assim como o outro irmão, ele também tem a sua cota de arrogância. Imagina só, ele não erra no poder dele. Talvez seja motivo pra ele achar que ele nunca tá errado também. Falando no Luther, ele e o outro irmão têm uma rixa muito forte. O Diego fica um pouco mordido que o Luther é o número 1, que ele é o líder do grupo. Essa relação de rivalidade entre os dois também acaba definindo muito a personalidade do Diego. Conversando um pouco com meu marido, vocês já viram ele aqui no canal, o Júnior, ele é muito fã de HQs e fã de Boku no Hero, e ele fez uma relação que eu achei sensacional. Pra quem não conhece, Boku no Hero é um anime muito bom, eu já falei sobre ele aqui no canal, e mostra uma sociedade de super-heróis, mas o mais legal de Boku no Hero é que eles discutem
discutem elementos de uma sociedade em que você tem muita gente com poder. Se você gosta dessa temática, vai atrás de Boku no Hero. Mas daí a gente tava discutindo que se a gente parar pra pensar bem, o poder do Luther, como eu falei aqui, é um poder que é muito bem visto. Ele é um poder nobre, né? Em Boku no Hero, por exemplo, o Luther seria um herói popular porque o poder dele é popular. Já o Diego, apesar de ter um poder bem legal, não é tão nobre assim, não é tão bem visto. Provavelmente na sociedade de Boku no Hero, a não ser que ele fizesse um uso excepcional desse poder dele, ele ficaria ali não tão popular assim. Ou seja, eu acho que além dessa arrogância do Diego, que também tá relacionada ao poder dele, a comparação do poder dele com o Luther, somada à rivalidade que eles têm, também ajuda ele a ser tão rebelde assim, tão revoltado. Vamos pra Alicent, a número 3. A Alicent tem um poder que eu acho que é o mais incrível pra mim aqui, que ela consegue controlar a mente das pessoas desde que ela, né, chegue pra pessoa e fala: eu ouvi um rumor que fala o que ela quer ali, e a pessoa é controlada pela Alicent. Eu não sei se ela sempre precisa falar eu ouvi um rumor que, mas parece que sim, né? Pelo menos todas as vezes que ela usou o poder dela na série, ela falou essa frase. Da forma como eu vejo, a Alicent é o mais próximo que a gente teria de um Golden Boy ou uma Golden Girl no meio dos irmãos Hargreaves. Porque ela é muito perfeitinha. O poder dela é incrível, que já coloca ela num ranking de preferência ali entre os irmãos num nível bem alto. Pra mim, ela tem o melhor poder. Além disso, a aparência dela é bem dentro dos padrões de beleza femininos. Ou seja, ela é muito bonita. E isso também acaba facilitando um pouco a vida dela. Como eu enxergo a Alicent, ela é um tanto narcisista, assim. Ela gosta de atenção. Ela gosta de ser paparicada. Eu acho que ela não chegaria a ser uma atriz famosa, teria buscado isso se ela não gostasse da fama que isso traz. E assim como o Luther, tudo facilita pra Alicent ganhar essa popularidade. E apesar de já ter muitos motivos para que ela seja colocada nesse nível alto de popularidade, o uso do poder dela me fez questionar ainda o quanto ela não fazia o uso dele pra ascender profissionalmente. Porque ela chegou a usar o poder dela em situações que eu considero bem sérias, que com certeza não precisava da intervenção dela. Eu fico imaginando, será que ela não chegou aí pra algum diretor, eu ouvi um rumor que você vai me colocar de protagonista no próximo filme, ouvi um rumor que você vai aumentar o meu salário, ouvi um rumor que eu vou ser chamada para a próxima entrevista. Me parece que ela faz um uso meio indiscriminado do poder dela. Não sei se é isso mesmo, mas isso com certeza ajudaria ainda mais a crescer a popularidade da Alicent, que é uma coisa que já tá muito bem sedimentada quando a série começa. De qualquer forma, a Alicent, ela parece ser a mais centrada dos irmãos, mas eu acho que essa personalidade meio dúbia dela em relação ao poder é uma coisa que deixa a personagem mais interessante. Eu gostaria de ver a Alicent ser mais explorada. E o Klaus é o número 4. E o poder dele é falar com os mortos. Eu acho curioso que o poder dele é meio que uma janela pro mundo dos mortos, para que o Klaus conseguisse ter acesso a esse outro mundo. E ele fecha essa janela justamente abrindo uma outra realidade, que é a realidade das drogas. Uma tentando intervir na outra porque ele não quer usar o poder dele. Na verdade, a relação da personalidade do Klaus, eu acho que tá em relação à negação do poder dele, que é a negação dele mesmo, né? O poder faz parte dele, é também quem o Klaus é. E ele não gosta daquilo. É claro que é um poder que, se tivesse sido tratado com mais delicadeza desde o início, tivesse ensinado o Klaus, que talvez não seja uma coisa tão horrível assim falar com os mortos, ele pudesse lidar com o poder dele com ele com mais serenidade. Mas o pai não teve essa delicadeza para tratar o poder do Klaus e ele acabou crescendo com muitos traumas. De fato, quando ele conversa com os mortos, pelo que a gente viu na série, ele acaba descobrindo muitas histórias e situações muito dolorosas. E para fugir dessa dor, ele embarca numa vida de prazeres. A gente também tem o número 5, que é o 5, ele não tem um nome. E o poder dele é viajar no tempo e no espaço. A gente tem, é claro, toda a situação de que, pelo uso dos poderes dele, ele viajou no tempo, ficou sozinho durante muitos e muitos anos e acabou voltando. E hoje ele é um homem mais velho na pele de uma criança. Mas eu acho
acho que é interessante a gente fazer essa relação com o fato dele ser um viajante no tempo e no espaço, porque ele se sente dono do tempo e do espaço. Pra ele, as coisas que aconteceram não têm um peso tão grande quanto é pra todas as outras pessoas. Ele consegue controlar isso, ele consegue voltar e alterar as coisas. E daí que chega aí a santíssima trindade da arrogância dos garotos Hardgreaves. Assim como o Diego e como o Luther, o 5 também é muito arrogante. Eu acho que ele é o mais arrogante de todos. Ele se acha super inteligente, ele é que sabe das coisas, os outros não sabem. Que inclusive ele não compartilha informações com os irmãos, né? Porque ele acha que não precisa deles. Sério, esses 3 irmãos acabam sendo muito parecidos. E eu acho que por essa noção diferente que ele tem de tempo e espaço, ele também é o irmão Hardgreaves que é mais desapegado das coisas, das pessoas. Se alguém morrer, paciência, eu já vi gente morrendo, já vi muita gente morrendo. Ou sei lá, morreu alguém com quem eu me importava, a gente volta no tempo e altera as coisas, sei lá. Ele não liga muito pras coisas, ele é muito mais frio e calculista do que todos os outros. O que é interessante a gente pensar também que o cerne dos problemas de praticamente todos os irmãos é na questão emocional. Inclusive o próprio 5, que tem uma inteligência emocional muito baixa. Eu vou pular o número 6, o Ben, porque eu acho que a gente não tem informações suficiente sobre ele pra poder fazer alguma análise. Então bora pra número 7, que é a Vanya. Aqui eu vou ter que entrar em spoilers mais pesados, porque eu acho que senão não ia conseguir fazer uma análise dessa personagem. Então se você não viu a série, eu recomendo que você deixe esse vídeo, deixe o seu like aí e volte depois que você tenha assistido. Bom, quando a série começa, a gente entende que a Vanya não tem poderes. E essa é a realidade da Vanya durante a maior parte da vida dela. E eu acho que de fato é isso que define a Vanya, acreditar que ela não tem poderes. Ela cresce sendo tratada como inferior. Ela cresce ouvindo que ela não é especial como os irmãos dela são. Ela é comum, ela é ordinária. E ela não é tratada assim só pelo pai, mas ela é tratada dessa forma também pelos irmãos dela. Resultado: a Vanya é uma pessoa de autoestima muito baixa, depressiva. Apesar dela ser muito talentosa no violino, por exemplo, ela não acredita que ela merece ter destaque dentro da orquestra, por mais esforçada que ela seja. Ela acha que uma posição inferior é exatamente o lugar onde ela deveria estar. A soma de tudo isso, que é a própria Vanya, é o alvo perfeito para um relacionamento abusivo, não é mesmo? Para alguém virar para ela e falar: ninguém te ama, só eu te amo. Ninguém valoriza você, só eu vejo o valor que você tem. Você nunca vai conseguir ninguém que te aprecie da forma como eu te aprecio, porque ninguém gosta de você. Depois que a Vanya acaba descobrindo os poderes dela, que são gigantescos, daí a gente começa a ver a estabilidade tomando conta da personalidade dela. Mas eu acho que isso é muito mais resultado de você ter, de repente, um poder muito grande dentro de uma caixinha de cristal rachada, que é a Vanya. Ela já cresceu sendo muito frágil emocionalmente, psicologicamente, do que propriamente do poder dela ficar influenciando a personalidade, deixando ela instável. Pelo menos não é isso que a gente vê no começo da série. Ela parece uma pessoa centrada, simplesmente muito depressiva e fragilizada. Então a grande questão em relação à Vanya é que ela só se torna essa anti-heroína barra vilã que a gente acaba vendo no final porque ela foi reprimida, né? Parando pra pensar, depois que eu fiz essas análises, as duas pessoas que têm mais problema em lidar com a realidade e que são mais desprezados pelos irmãos são aqueles que de alguma forma reprimem os seus poderes, né? Reprimem a si mesmos. Voluntariamente, como Klaus, ou involuntariamente, como a Vanya. Mas é isso aí, eu adorei conhecer a galera de The Umbrella Academy, adorei poder analisar esses personagens dessa forma. Me digam aí nos comentários o que vocês acharam desses personagens e quais são os seus favoritos. Os meus favoritos são o Klaus e o número 5, e eu tenho um carinho pela Vanya. Obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!